E hoje você vai saber tudo sobre um dos maiores mistérios da história, até hoje sem explicação, ou pelo menos uma que seja plausível. Então se prepara, porque hoje nós vamos ver o caso incrível de um avião que pousou 35 anos depois de ter decolado. Mas antes, não esquece de clicar em curtir para ajudar o canal. A história que veremos hoje aconteceu na manhã do dia 4 de setembro de 1954, com o voo 513 da companhia aérea Santiago Airlines. Naquele dia, um voo comercial deixou o aeroporto na Alemanha Oriental e seguiu em viagem para o Brasil, mais precisamente até a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Após decolar normalmente e atingir o oceano, o voo ficou incomunicável. Como isso é comum de acontecer com voos mais longos, as autoridades na época não se preocuparam e esperaram para ver a comunicação retornar ao normal. Porém, a comunicação jamais retornou e o voo nunca chegou ao seu destino. A aeronave simplesmente desapareceu em alguma parte do Oceano Atlântico, sem deixar qualquer pista do que poderia ter acontecido. Se foi alguma colisão ou explosão, nada foi encontrado. Cogitou-se então que os restos da aeronave poderiam ter afundado no oceano. Várias expedições foram feitas em busca de alguma coisa, um mínimo indício que indicasse que poderia ter acontecido, mas nada foi encontrado. Com o resultado desse desaparecimento, a companhia aérea Santiago Airlines fechou as portas em 1956 e nada mais se soube sobre o voo 513 e seus 92 passageiros. Até que no dia 12 de outubro de 1989, um avião sem identificação sobrevoava o aeroporto de Porto Alegre. Vários contatos foram feitos com a aeronave, porém sem resposta. Até que, por sorte, ela pousou sem causar nenhum acidente, mesmo não tendo liberação de pouso. E talvez você já esteja pensando, né? E a tripulação? Pois é aí que vem a parte mais perturbadora. Após o pouso, se constatou que se tratava de uma aeronave antiga, mas que ainda parecia estar em condições de voo. Os funcionários do aeroporto, surpresos com a misteriosa aparição, conseguiram abrir o avião e estavam todos lá. Eram exatamente 92 esqueletos, todos arrumados e colocados em suas poltronas, parecendo que estavam sem vida há muitas décadas. Na cabine, eles encontraram um corpo esquelético do capitão Miguel Vitor Kurt e seu copiloto. Eles ainda estavam segurando todos os controles, o que sugere ainda maior estranheza de como o avião conseguiu pousar, pois inclusive na cabine só havia ossadas. Na época, o governo não quis discutir qualquer explicação sobre o fato. Também não quis expor nenhuma teoria de como o avião pôde ficar em pleno voo por 35 anos, sem combustível, sem tripulação e sem ser detectado por nenhum radar. O que ocorreu foi que as autoridades na época tentaram encobrir os fatos o máximo que conseguiram, mas apesar disso, o caso acabou vindo a público. Inclusive, numerosos cientistas, médicos e até um investigador paranormal tentaram encontrar uma explicação. Por mais fantástico que seja, o que eles concluíram é que o voo 513 entrou em algum tipo de bolha temporal em 1954 e reapareceu somente em 1989. Explicaram também que provavelmente os seus ocupantes não teriam aguentado o efeito temporal da viagem e teriam falecido. Em outras palavras, a aeronave fez uma viagem no tempo, não importa o quão absurda essa teoria pareça. Eles afirmaram que não há outra explicação possível, a menos que as autoridades saibam algo que mantiveram em segredo. Claro que essa teoria ainda não explica como o avião conseguiu pousar, se não havia ninguém com vida capaz de pilotá-lo. O professor de física aposentado, Rodrigo de Emaná, afirmou que é um crime manter isso em segredo e por várias razões. Uma delas é que parentes da tripulação e dos passageiros merecem saber o que aconteceu com seus entes queridos. Outra razão é que um fato tão misterioso precisa ser conhecido mundialmente para ser estudado e compreendido para poder ser evitado no futuro. E apesar de todas as críticas dessa história, a verdade é que o mistério sobre o voo 513 permanece sem solução. Então galera, o que vocês acharam da história? Escreve aqui nos comentários se você já conhecia
o mistério do voo 513. E qual é a sua teoria? Quando a gente aqui do Ninja Curioso ficou sabendo da história, fez questão de fazer esse vídeo. E é claro, nosso objetivo aqui é trazer entretenimento, trazer curiosidade e jamais divulgar fake news. E por mais legal que pareça, essa história não é real. Eu consegui descobrir que ela foi criada em 1989 por um tabloide americano que costumava fazer esse tipo de história, esse tipo de invenção. Só que a história se espalhou pelo mundo e muita gente acredita que ela é real. E aí, se você gosta desse tipo de história, clica em curtir e se inscreve no canal para o vídeo de amanhã.